Queridos, eu sou um pregador da fé, né? A Igreja Verbo da Vida, ela é uma igreja onde se ministra a fé. Então, se você veio com algum problema, você pode ter certeza que você pode sair daqui com a solução. Amém? Porque a palavra de Deus vai ser ministrada. E é interessante que quando a gente escuta a palavra, fica atento ao que a palavra de Deus diz, transformações vão ocorrendo na nossa vida. Eu sei que você sabe que tem pessoas que são tão imediatistas, né, que elas querem que as coisas aconteçam da noite para o dia. Ouviu a palavra hoje e as coisas já começam a acontecer. De fato, começa quando você começa a crer. Mas a transformação inicial na vida de um cristão é mesmo interna. Você muda a maneira de pensar, você muda a maneira de crer, você muda a maneira de falar e, consequentemente, seu agir vai ser diferente. É essa a proposta do Verbo da Vida para você. Mas é possível você ver pessoas que vão às igrejas, irmãos, e continuam anos a fio da mesma forma, porque elas não dão atenção àquilo que a palavra de Deus diz. Amém? E eu sei que você sabe, existe uma fé geral na Bíblia. As pessoas às vezes elas dizem assim, eu creio na Bíblia de capa a capa. Tudo bem, é uma fé geral. Mas Deus ele quer que muitas vezes você tenha uma fé específica em algumas áreas da sua vida. Quem tem problemas, por exemplo, na área de saúde, Deus quer ministrar para você na área de saúde, para que você tenha essa fé específica para lidar com as circunstâncias da sua vida. Amém? Quem tem problema na área financeira, da mesma forma. Quem tem problema em áreas que tem pecados e precisa de libertação, da mesma forma. Então é muito importante a gente desenvolver áreas da nossa vida, uma fé específica. Recentemente eu estava lá em Angola, estava passando uns problemas, o governo queria fechar a igreja e a gente conseguiu livrar na nossa igreja lá daquela ação do governo. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Eu ia ensinar uma matéria chamada Fundamentos da Fé, e eu comecei a ler novamente os livros do irmão Reagan, Cursos de Estudos da Fé, e algumas coisas que eu já tinha lido, irmãos, mas não tinha pegado, me saltaram aos olhos. E eu fiquei, mas rapaz, eu já li isso aqui, porque eu li aquele livro umas 6 vezes, mas não peguei aquilo. E o irmão Reagan fala exatamente sobre isso. E o pastor Reagan, ele narrou uma certa vez aquilo que acontecia com o pai dele, e eu achei interessante a narrativa dele. Ele disse o seguinte: meu pai desenvolveu a fé na área da cura, mas ainda não tinha desenvolvido a fé na área das finanças. Quando criança, a gente eventualmente ficava doente, e por causa dos custos das ligações antigamente, nós só ligávamos para o meu pai quando era extremamente necessário. Lembro-me que minha avó ligou para o meu pai e disse para ele que eu estava com uma espécie de sarampo. Ela nem terminou de falar direito, meu pai falou, ok, em nome de Jesus, ordeno a essa doença que saia, e desligou o telefone. Ele disse que no outro instante ele estava curado. Agora ele disse, mas na área de finanças, ele não tinha desenvolvido a fé dele. E ele precisava meditar. Sabe, queridos, a meditação constrói para dentro da gente. Nós podemos dividir a nossa vida em áreas, não é? E nós podemos desenvolver a fé em áreas específicas que nós estamos sendo assolados pelo diabo. E eu queria te convidar a ver algumas passagens na Bíblia que são interessantes, né? Que pode trazer mais luz para você. Abra comigo lá em Colossenses capítulo 2, versículo 1. O apóstolo Paulo, ele vem falando essa igreja de Colossos, e eu acho interessante o que ele narra aqui. Alguns estudiosos dizem que o apóstolo Paulo não foi o fundador dessa igreja, outras pessoas que estavam no seu ministério fundou, mas ele tinha o mesmo cuidado para viver uma vida intensa em Deus, para que as pessoas pudessem lembrar da vida dele, ou saber da vida dele, saber dos desafios, saber como ele foi vitorioso em cada desafio que passou, e com isso fosse estimulado a viver a vida cristã num alto nível de vitória. Amém? No capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, olha, eu gostaria que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face. Muita gente não tinha visto ainda o apóstolo Paulo,
como nós também não vimos. No versículo 2 ele diz: para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, de Deus em Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amém? Vamos parar aqui, irmãos. Uma frase que me chama a atenção nesses versículos que nós acabamos de ler é riqueza da forte convicção de entendimento. Não é interessante essa frase, irmãos? Porque ele fala sobre a riqueza de uma forte convicção de entendimento. Agora, hoje em dia, irmãos, é possível ver que as igrejas brasileiras, de uma forma geral, elas estão abarrotadas de cristãos. Tem muitos crentes, muitos cristãos. Mas, queridos, sabe que tem muitos cristãos, muitos crentes dentro das igrejas brasileiras que não têm uma riqueza da forte convicção. Tem muita gente que nem sabe sobre o batismo no Espírito Santo. Tem muita gente que ainda rejeita a cura como sendo um direito dele na redenção. Tem muita gente que rejeita prosperidade num sentido bíblico, irmãos, como direito da redenção sobre aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Amém? Mas é preciso nós atentarmos, porque essas verdades, elas não chegam até nós por imposição de mãos. Eu desejaria que as coisas que eu conheço, ou que algumas pessoas conheceram antes de mim, e que viveram intensamente, abundantemente, ela fosse transmitida por imposição de mãos. Mas não é assim. A gente tem que ter o cuidado de analisar as Escrituras. A Bíblia, muitas vezes, Jesus falou, certa vez, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, queridos, quando nós não conhecemos as Escrituras, não atentamos para as Escrituras, nós podemos ficar frágeis na fé. Ora, o apóstolo Paulo, no capítulo 14, ele chega a dizer que tem irmãos que são débeis na fé. Uma pessoa que é débil na fé, ele muitas vezes é fraco, doente. Não é? Então, há pessoas dentro da igreja que têm certas debilidades e que pessoas precisam juntar-se com elas para melhorá-las. Amém? A Bíblia fala do caso de um apóstolo chamado Apolo, que ele era eloquente e poderoso, mas a Bíblia diz que ele conhecia apenas o batismo de João. Sabe, queridos, é possível a Bíblia classificar uma pessoa de eloquente, poderosa, mas conhecer apenas uma parte da Bíblia? Sim. A Bíblia classifica ele de uma pessoa eloquente, poderosa, e ainda diz, ele era fervoroso de espírito, mas conhecia apenas. Esse apenas não foi colocado por nós, não é? Foi colocado pela Bíblia, a Bíblia. E se ele conhecia apenas, é porque era apenas aquilo mesmo que ele conhecia. Queridos, tem gente que conhece apenas uma parte do Evangelho. Mas se você quer crescer, irmãos, você precisa desenvolver as outras áreas. Maturidade, ela vai chegando com o tempo. Amém? De dedicação que você tem ao estudo da palavra, dedicação que você tem, atenção à palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, você pensa conforme ela, e assim você vai trazendo cativo o seu pensamento à obediência de Cristo. Amém? Para que sua mente não fique vagando e de repente interrompa suas orações da fé. Porque nós somos especialistas em momentos de problema, de circunstâncias, a nos juntarmos com quem crê e orarmos juntos em concordância e sairmos dali crente que vai acontecer. Mas passa algumas horas, nós voltamos a ter os mesmos pensamentos de antes da oração. Aí o que é que acontece? Você interrompe as orações com a sua falta de constância no pensamento da palavra. Amém? E é preciso, irmãos, ter uma convicção. A Bíblia fala que fé é convicção. Você precisa estar plenamente convicto das verdades da palavra. Amém? Eu entendo que quando a gente vai lendo a Bíblia e vai conseguindo ver algumas coisas que alguns passaram, e essas coisas passam a ser exemplo para nós, nós podemos ver que aquelas pessoas que foram classificadas na Bíblia ou levantadas na Bíblia, irmãos, elas tiveram dificuldades na sua caminhada com Deus, tiveram dificuldades na sua vida, mas venceram pela fé. Diga, pela fé. Hebreus narra pelo menos 19
pessoas, 19 personagens bíblicos que venceram dificuldades pela fé. Agora, faltava tempo ainda para o autor de Hebreus descrever sobre tantas outras pessoas. E eu queria que você pegasse esse versículo junto comigo e analisasse a qualidade que essas pessoas tinham para vencer as dificuldades na fé. Sabe, queridos, eles não eram pessoas que hesitavam, não eram pessoas medrosas, tímidas, não eram pessoas que ficavam com medo de avançar em Deus. Eles tinham uma certeza, eles tinham uma convicção, e essa convicção é gerada dentro do coração quando a gente pega a palavra de Deus e toma ela como verdade absoluta sobre a nossa vida. Amém? Abre comigo em Hebreus capítulo 11, por favor, versículo 32. O autor de Hebreus diz, depois que ele fala sobre esses personagens todos, ele diz assim: e que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, homens os quais, por meio da fé, diga por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram por prova de escárnios e açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Queridos, olha essa passagem na versão da Mensagem, uma Bíblia parafraseada. Ela diz assim, poderia prosseguir, mas não há tempo. Ainda há muitos outros, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Por meio dos seus atos de fé, venceram reinos, fizeram obras de justiça, viram promessas cumpridas, foram protegidos de leões, incêndios e ameaça de morte. Transformaram a desvantagem em vantagem. Eu amo essa frase, irmãos. Transformaram desvantagem em vantagem. Rapaz, nós somos um povo que transforma desvantagem em vantagem. Oh, aleluia! E isso tudo pela fé. Quando eu vejo a atitude desses homens, irmãos, eles não tinham medo de morrer. Nada mais era precioso para eles. Eles estavam vivendo a vida exclusivamente para servir a Deus. É por isso que eles transformavam desvantagem em vantagem. Eles estavam decididos, irmão. O sangue dá na canela, mas eu não vou desistir. Amém. Eles foram forjados por Deus. Eles foram tratados por Deus. Eles tinham uma convicção que não arredavam o pé. Não importa se a circunstância estava boa ou se ela não estava tão boa assim. Não importa se alguém fez cara feia para ele na igreja ou não. Eles estavam lá para adorar o Senhor. Oh, aleluia! E isso tudo pela fé. Diga pela fé. Oh, aleluia! Sabe, queridos, quando eu penso nisso, eu penso que eles construíram dentro deles. Não tinha valor maior do que a vontade de Deus. Não é um conforto natural que eles estavam buscando, irmão, ainda que nós tenhamos esse conforto, mas eles estavam dedicados a Deus para levar esse evangelho para outras pessoas, para causar um livramento para outras pessoas. Amém. Aí quando eu penso nisso, irmãos, eu penso sobre um nível de entrega e de rendição que não é comum na maioria dos cristãos.
Porque eu digo, todos nós vamos herdar os céus, porque temos Jesus. Nós vamos passar a nossa eternidade nos céus. Mas, irmãos, tem muita gente que não se esforça para trazer o céu para outras pessoas. E essa falta de esforço, de dedicação, de olhar somente para a sua vida ou para os benefícios que você vai ter, queridos, isso anula o poder de Deus para passar para outras gerações. O que me faz estar no Evangelho, irmãos, não é a posição que eu estou. O que me faz estar no Evangelho não é as coisas boas que eu tenho experimentado. É o amor que eu nutro no coração pelo chamado divino, irmãos. Oh, aleluia. Eu tenho amor por Deus. E eu tenho uma mulher que ama mais a Deus do que a mim. Aleluia. Às vezes eu fico invocado com ela. Sabe o que é invocado, né? Chateado. Eu digo, rapaz, você tem coragem de me deixar aqui? Eu estava com ela agora em Angola, queridos, e ela disse, Guto, eu quero ir em Moçambique, lá em Beira, onde teve aquele ciclone tropical. Eu digo, Suelen, pelo amor de Deus, o que eu menos preciso agora é de outro problema. A gente já estava com tanto problema, ela disse, deixa eu ir. Deus falou comigo, deixa eu ir. Eu quase resistindo a Deus também, né? Porque se Deus falou com ela, eu ia resistir a ela e a Deus. Eu digo, pelo amor de Deus, Suelen, tá bom. E ela foi para Beira. Quando chega em Beira, irmãos, depois de tanto sacrifício, ela vai para aquele lugar, ela passa uma mensagem para mim, Guto, já quase de madrugada. Ela disse, Guto, eu estou aqui em Beira, mas aqui as pessoas já estão sendo assistidas. Ela já tem mantimento, o governo já está agindo, tem muitas ONGs, mas tem um povoado a umas 4 horas daqui que não tem nada. Eu digo, Sueli, pelo amor de Deus, não invente não. Você já foi demais aí. Aí eu disse, Sueli, isso é um paliativo, Sueli, que você está fazendo. O Senhor tratou comigo, irmãos. Ele disse, pode ser um paliativo para você, mas está construindo algo nela que você nem imagina o que é. Sabe, irmãos, às vezes uma ação que a gente vai fazer parece ser um paliativo, mas constrói em nós uma força explosiva para Deus. É isso que Deus quer. Aí ela vai fazendo as compras e precisou de um carro para levar esses mantimentos, e um muçulmano cedeu o carro dele. Para que elas fossem para lá, 4 mulheres, irmãos, dentro de um lugar que a gente não sabe o que esperar. Mas pelo amor do Senhor se entrega para fazer as coisas. Mas vocês já viram aquele tipo de crente, irmãos, que a gente está aqui e as pessoas dizem assim, mas para que isso? É o crente que eu chamo, para que isso? A gente estrutura a igreja para fazer uma força, para fazer avanços missionários e recuos missionários também. Vamos estruturando cada vez melhor para os crentes ficarem bons, mas as pessoas olham e dizem, para que isso? Para que cadeira acolchoada? Para que ar-condicionado? Para que isso? Sabe, queridos, Deus tem favorecido a você para você crescer e ajudar os outros que estão precisando mais do que você. Aleluia! Sabe, aí ela foi levar aqueles mantimentos. Quando chegaram lá, irmãos, o carro atolou, o caminhão atolou. E ela ficou lá naquela madrugada toda com, aqui chama muriçoca, mosquito, pernilongo. Os pernilongos de lá são profissionais. Ela chegou cheio de caroço vermelho. E eu disse, rapaz... Ela disse, mas eu estou crendo, nada vai acontecer. A mulher disse, olha, cuidado com malária. Ela disse, malária nenhuma pega em mim. E, queridos, elas passaram lá, ainda pegou carona com 2 pessoas que nem conhecia para ir buscar socorro na cidade, para poder desatolar o carro. E eu dormi num sono do justo, irmão. Graças a Deus, que eu não estava sabendo de nada disso. Mas, querido, você vê como a fé impulsiona você a fazer alguma coisa. A fé impulsiona você a fazer algo que é necessário para outras pessoas. Sabe, irmãos, eu creio que Deus, Ele quer te abençoar. Eu creio que você vai ser uma grande bênção e experimentar coisas maravilhosas. Mas, irmãos, o que você experimenta não é só para você. Aleluia! Amém! Eu vi uma certa cena lá na igreja do pastor Jairo, na verdade no Pequeninos lá em Soledade, uma criança com cabelo grande, e eu perguntei a Jairo, Jairo, essa menina... Aí ele disse, não é menina não, bispo. Não é menina não, é um menino.
Eu disse, por que ele está com o cabelo tão grande assim? Parecia uma menina. Ele disse, não, é porque ele está deixando o cabelo crescer para fazer uma doação para o hospital do câncer. Aí eu fiquei olhando aquela cena, irmãos, aquele menino daquele jeito me deu uma ministração. E o Senhor falou para mim, o que você vai deixar crescer na sua vida para ser uma bênção para outra pessoa? O que você vai deixar crescer, irmãos, na sua vida, para ser uma bênção para outra pessoa? Queridos, eu não tenho cabelo para deixar para crescer, mas eu tenho para deixar crescer a palavra em mim, para eu ficar desapegado, meu irmão. Não há nada que eu não possa dar, não há nada que eu não possa fazer para o Senhor, meu querido. Existe algo grandioso que Deus quer fazer em você. Deus quer fazer você crescer, quer fazer você aparecer para ser uma grande bênção para outras pessoas. Aleluia. Mas as pessoas dizem, mas pastor, eu não tenho um chamado de púlpito. Quem é que está te chamando para o púlpito, irmão? Não é uma questão de púlpito, é uma questão de ser crente. Fazer alguma coisa, se envolver com algo maior do que você, que impulsione a sua atenção, o seu desejo. Porque você está fazendo o que você está fazendo? Porque Deus te quer lá, para você ser uma grande bênção, trazer pessoas para esse lugar. Meu irmão, chegou a hora da gente ser crente de verdade. Oh, aleluia. De ser cheio de fé e arrastar as pessoas para o Senhor. Amém. Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes a gente não percebe as manifestações de Deus, não vê o quão grande Deus quer que a gente seja. A gente fica alimentando a Deus, pensando diferente da palavra de Deus. E a gente às vezes pensa que a humildade diminuir a nós mesmos. Irmão, humildade não é pensar menos de você, é pensar menos em você. Deus quer que você pense como a palavra, que você creia dentro do seu coração, numa força tão grande, irmãos, que você cresça, que você desenvolva. Eu estava em Angola e passando por algumas dificuldades lá, e sempre orando ao Senhor, declarando a palavra, e o Senhor falou para mim, seja agressivo na sua maneira de pensar, seja agressivo na sua maneira de falar, e seja agressivo na sua maneira de se portar. Não é agressividade no sentido de ser irado, não, irmãos. É de pegar a palavra como um pitbull, segurar a palavra, guardar a palavra, acatar a palavra no coração, sempre voltar para ver o que a palavra de Deus diz. E eu tive uma cena que eu achei muito interessante. Nós fomos na imigração, eu fui mudar o visto, e eu fui com dois irmãos, amigos meus. Um é Nelson e outro é um Fernando. O Fernando é um camarada de quase 2 metros, de puro músculo. É forte o camarada. Quando a gente ia saindo da imigração, o trânsito lá em Angola é muito poderoso. Quando nós íamos saindo da imigração, irmãos, um carro veio desgovernado e deu uma batida atrás do carro, que a gente deu um impulso para frente. E eu disse, eita rapaz, a pancada foi grande. Quando a gente desceu, o cara já estava esbravejando, que eles esbravejam com tudo lá no trânsito. Ele já estava esbravejando. Mas quando o Fernando desceu, que ele viu o tamanho de Fernando, ele disse, doutor, pode deixar que eu vou ajeitar o carro aí. Fernando estufou o peito assim, e eu saí para ver ele, entra no carro, bispo. Eu disse, espera aí, eu só quero ver, entra no carro, bispo. Aí eu disse, rapaz, não precisa ficar nervoso não, né? Eu entrei no carro. Mas, queridos, que lição isso me deu? Fernando sabe o tamanho que ele tem. Ele sabe tomar vantagem no tamanho que ele tem. O grande problema da gente, irmãos, é quando a gente lida com os problemas que assolam a nossa vida, nós não sabemos o tamanho que nós temos. Não sabemos que o maior, ou não temos consciência que o maior habita dentro de nós. E por ele habitar, ele nos faz gigantes na fé. Nós não temos essa ousadia de pensar assim, de nos portarmos assim. Aí sabe o que é que acontece? Nós ficamos pensando como coitadinhos. Eu não sou digno. Irmãos, tem tantas músicas na igreja que eu nem canto. Porque elas cantam a certa fragilidade do cristão. Eu não sou digno de te adorar. Quem disse isso?
Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus te fez digno em Cristo Jesus. As pessoas, mas vocês estão querendo ser alguma coisa? Não, irmão. Não é em nós mesmos, é nele, por isso, naquele, no qual. É por ele que nós somos considerados dignos, irmão. Foi pelo sacrifício de Jesus, foi pelo que ele fez na cruz. Agora, você precisa ter consciência disso. Você precisa meditar nisso. Você precisa ter atenção nisso. Sabe, o irmão Reagan, ele compilou um livro colocando 135 versículos daquilo que nós somos nele, por ele, naquele. Que tal você pegar, irmãos, e usar isso como espelho na sua vida? E começar a pensar conforme aqueles versículos. Eu digo, você vai ser uma pessoa que vai agir de uma maneira diferente. E sabe o que é que acontece? As pessoas notam isso. Elas notam que você está agindo na fé. É possível ver fé. É possível ver que pessoas estão agindo em fé. Você lembra daquela pessoa que foi levantada numa maca, né, numa cadeira ou em algo parecido, e foi levantada acima da casa, abriram um telhado e deixaram ela descer no ponto correspondente onde Jesus estava? Lembra dessa cena? A Bíblia diz e declara essa frase: vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé, não somente daquela pessoa que estava doente, mas daqueles 4 que tiveram ousadia, não conseguiram passar pelo lado, não conseguiram passar pelo outro, não conseguiram passar por baixo. Ele disse, vai ser por cima. Nós vamos passar por cima. Sabe, queridos, isso é uma atitude de um crente que não desiste na menor dificuldade. Irmão, não desista do que Deus começou a fazer na sua vida, meu irmão. Oh, aleluia, eu vejo essa igreja aqui, eu vejo uma igreja de vencedores, meu irmão. Não importa o que as pessoas vão dizer da gente aí fora, é um pessoal que se exalta. Não, nós exaltamos a Deus, exaltamos a palavra dEle. Quando exaltamos a palavra dEle, somos elevados. Oh, aleluia, com força e com coragem, para fazer a vontade de Deus. Chegou o tempo, meu irmão, de visitações dentro da sua vida, dentro das suas finanças, dentro da sua casa, na sua família, de você celebrar a palavra ainda que não esteja vendo. Oh, aleluia, pela fé, aleluia, diga pela fé. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Nós tínhamos, quando o pastor Bud vivia lá, estava vivo, um cachorrinho, né? Ele criava muito Rottweiler é grande. Mas nós tínhamos um pinche pequenininho, o bicho era pequenininho. Mas o pastor gostava eu ficava provocando o cachorro, e o pastor gostava de que eu apontasse o dedo para ele. Porque quando o pastor apontava, ele não fazia nada. Mas quando eu apontava, Paco, o nome do cachorro, ele fazia com os dentes. O pastor diz, rapaz, ele sabe a autoridade que tem nesses dentes. Irmão, era pequenininho, mas sabia. O pastor Bud disse, Deus sabe exatamente porque fez ele pequeno. Porque se ele fosse grande, ninguém dominava ele não. Mas era mesmo, irmão. O bicho era brabo. Irmão, você precisa saber a autoridade que você tem no seu coração e na sua boca. Há uma autoridade, irmãos, que emana do seu coração, saindo da sua boca. Quando você fala as palavras de Deus, que o diabo fica atormentado. Entenda isso, irmãos. Você precisa construir isso pela fé. Sabe, construir essa verdade de tal forma que você fique tranquilo no meio de uma adversidade, no meio de um problema, no meio de uma circunstância. Amém? Ah, mas as pessoas vão dizer, esse é um evangelho triunfalista. Qual o problema com isso? Porque a Bíblia diz que Paulo falou que Deus sempre nos conduzirá em triunfo. Queridos, e você não está triunfando, alguém está barrando esse caminho. E você pode desobstruir ele agora. É pela fé. Diga, é pela fé. Sabe, irmãos, aqui você não veio para ser acalentado. Para dizer, rapaz, se conforme, porque todo mundo passa por isso. Se conforme, que é natural, é normal. Que obra é essa, irmão? Não é natural, não é normal. Deus quer você andando como os mais do que vencedores. Nós não vamos acalentar você. Não é normal, não é natural, porque você é filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Diga de novo, eu sou filho de Deus.
E por que ficar temeroso, irmãos? Por que ficar intimidado diante da circunstância, diante do problema? Ah, não, mas pessoas já passaram por problemas, irmão, todo mundo passa. Toda pessoa no mundo passa por problema. Mas a atitude que elas têm diante da circunstância faz toda a diferença. Por ações de fé, eles venceram as dificuldades. Amém? Eu estou aprendendo a cada dia, irmão. Eu vou te dizer, eu estou aprendendo a cada dia a andar com convicções plenas em Deus. Quando Deus fez a promessa a Abraão, eu achei muito interessante, quando Deus, abre lá comigo, lá em Hebreus, aliás, lá em Gênesis capítulo 17. A Bíblia diz que quando atingiu, versículo 1, atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu amo essa frase. Anda na minha presença, ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Queridos, é tão importante essa passagem, né? Porque Abraão estava aos 99 anos de idade. E Deus já tinha falado a promessa para Abraão. Mas a Bíblia mesmo fala, irmãos, que Deus apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa palavra, eu vinha lendo no avião um livro do irmão Reagan chamado El Shaddai. Que livro maravilhoso, irmãos. El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Ele é mais do que suficiente. As pessoas às vezes têm um problema de: se eu tivesse uma pessoa na família que fosse médico. Se eu tivesse um político na minha família que pudesse resolver. Você tem o Deus mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Abraão, ele conhecia Deus. E sabe, irmãos, Abraão, Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ou em outras palavras, ele disse para Abraão: ande consciente da minha presença e você amadurecerá. Consciência da presença de Deus. Quantas vezes eu vi o pastor Bud sozinho, plantando lá as sementes que ele gostava de plantar. Ele gostava de plantar sementes espirituais e sementes naturais. E muitas vezes plantando. Ele: obrigado, Pai, porque tua presença me satisfaz. Sempre falando para deixar a sua mente, o seu corpo consciente da presença de Deus. Certa vez eu viajando por Petrolina, e ele viu um campo de milho, lá na frente, um campo de feijão. Aí ele olhou para mim e disse: Guto, você sabe a diferença aí dessas plantações? Eu disse: um é milho e outro é feijão. Eu não estou falando sobre isso, rapaz. Está vendo o terreno? Eu disse: estou. É o mesmo terreno? Eu disse: é. Qual a diferença? Um é milho e outro é feijão. Aí ele disse: a diferença é o tipo de semente que é plantado na terra. É verdade, irmão, um é milho e outro é feijão. Mas o que ele queria estar falando comigo é que tipo de semente está sendo plantado no coração das pessoas. Você é responsável por plantar sementes da fé. Sabe, irmãos, quando estamos num lugar onde é plantado sementes de incredulidade, nossa vida dá um retorno. Queridos, por isso que é muito importante nós estarmos num lugar onde a fé é ministrada. A palavra, porque Deus quer você avançando, crescendo, desenvolvendo, para coisas maiores que Ele quer fazer na sua vida. Você está comigo? Aí você não precisa nem ficar preocupado, sabe, queridos, porque muitas vezes a gente luta tanto. Quando você está em fé, irmãos, as coisas vão aparecendo para você e você nem pede tanto a Deus. Deus vai favorecendo você de um lado, de outro, de uma maneira espetacular que você não sabe nem explicar. Tem gente que nem vai com a tua cara e quer te abençoar. É desse jeito. Porque você está agindo em fé, você está crendo, você é de bem com a vida em todo o tempo. Você está vivendo feliz em qualquer momento da vida e as pessoas: rapaz, eu odeio essa felicidade dele, mas eu vou abençoar ele.
Não é assim? Eu estava pregando em Angola, irmãos. Eu estava ministrando lá e eu disse para os irmãos, eu vou para o Brasil na quarta-feira. Uma senhora chegou para mim e disse assim, mas pastor, o senhor vai como? Eu disse, eu vou no avião da TAG. Aí ela disse, o senhor vai na classe executiva ou econômica? Aí eu disse, eu vou na econômica. Aí ela disse, ok, só falou isso. Suelen ia se encontrar comigo no aeroporto de Angola. Irmão, quem vai no avião da TAG, na econômica, não é brincadeira não. O Zé Roberto sabe o que é isso. É difícil. Mas, de qualquer maneira, eu estava na econômica. E quando eu me encontrei com Suelen no aeroporto, eu disse, Suelen, eu creio que eu vou receber uma classe executiva. Ela disse, mas teu bilhete é assim? Não, eu fui lá para saber quanto era para fazer o upgrade. Ela disse que era R$8.000. Eu disse, esquece. Eu vou pagar R$8.000 por uma mudança de 7 horas somente. Eu disse, não, vou sofrendo lá atrás mesmo. Aí, irmãos, quando eu conversando com o Sueli, quando a gente foi passar, o homem viu o meu nome, aí disse assim, seu Luiz Augusto, seu Silveira Luiz, pegou uma outra passagem e me deu uma executiva. Aí eu pisquei para a Sueli, beleza? Aí ela fez, e não veio para mim não? Eu disse, rapaz, tu tem que crer para tu agora. Irmãos, como ela já vinha de Moçambique, aí eu disse, não, você faz o seguinte, você está mais cansado do que eu, você vai na executiva e eu vou lá atrás. A cadeira que eu tinha, que era antes, foi trocada, era de quina e agora estava eu peguei o dela, estava na janela. Aí quando eu fiquei esperando para ver, porque tinha um senhor mais forte, né, no meio, ia ser bem incômoda a viagem, aí Suelen, eu fui deixar ela lá, ela disse, vem para cá. Eu disse, não, eu não vou assim não, Suelen, eu não comprei aí, eu só vou se tiver uma passagem para mim. Quando eu estava esperando para ver se sobrava uma cadeira, estava cheio o voo, irmão. Aí Suelen falou para mim, disse assim, vem para cá. Eu disse, não, eu estou esperando ver se sobra a cadeira. Aí a senhora que eu estava na cadeira dela chegou. Era uma cadeira de corredor. Aí, quando eu ia me levantando, aquela senhora que me perguntou, fez, pastor, o senhor já encontrou o lugar? Aí eu disse, já. Foi a senhora que me abençoou? Ela disse, não, foi Deus. Eu disse, que bênção, muito obrigado. Aí ela disse, o senhor já encontrou? Eu disse, já, irmã, mas minha esposa, ela veio de Moçambique, está mais cansada do que eu, então ela vai lá na frente, lá na executiva. Aí ela disse, o senhor está onde? Quando ela olhou o lugar que eu estava, eu acho que ela teve pena de mim, foi lá. Aí falou com alguém lá, de repente passa um senhor, e vai lá para a executiva ao lado de Suelen. Aí, quando o senhor sentou lá, ele disse, olha, eu nem sei porque estão me trazendo para cá, porque eu estava lá bem confortável, me trouxeram para esse lugar. Aí Suelen disse, rapaz, eu acho, e falando comigo pelo WhatsApp, eu acho que pegaram o homem errado. Aí eu disse, Suelen, eu não vou falar nada não, eu vou ficar na minha, né? Eu não vou tirar o homem daquela cadeira, né? O cara já estava todo instalado. Aí, quando a mulher passa novamente, aí me viu, aí fez, o senhor não foi para lá não? Eu disse, não. Aí ela fez, espera aí um momentinho. Aí foi lá novamente, aí disse, senhor, saia da cadeira, passe para outra cadeira, que tinha 3 na executiva, passe para outra que o esposo dela está vindo para aí. Aí foi me puxar de lá. Irmãos, trocando em miúdos, quando tem uma pessoa que crê, Deus abençoa outros que estão em volta, irmão. Olha, faz as contas, R$8.000 um upgrade. Quantos 3 cadeiras executivas? E ainda abençoou aquele irmão lá, aquele senhor lá, e abençoou o gordinho que estava lá sentado comigo. Sabe, irmãos, o que eu vejo com isso é que Deus tem a visão em você. Mas quando Ele olha você, a gente olha você, Ele tem uma multidão por trás, que Ele quer abençoar. É como Deus fez com Lucas, escrevendo para Teófilo, irmão. Lucas via Teófilo, mas Deus viu uma multidão que estava por trás. O evangelho de Lucas chegou até mim e você, meu irmão. O livro de Atos chegou até mim e você. Mas para um empreendimento que foi feito para um homem. Porque Deus quer te abençoar, irmãos. É porque através de você, você vai atingir outras pessoas também.
Querido, se deixe crescer, se deixe avançar, se deixe ser uma bênção nessa igreja. Veja, analise, veja quais as necessidades. Se candidate a Deus para ser uma bênção de supridor nesse lugar. Existem coisas que Deus só vai fazer para você quando você tomar uma decisão. Pai, eu me candidato a ser uma grande bênção para essa obra. Oh, aleluia! Diga, é pela fé. Quando a gente age assim, irmãos, ó, Deus favorece, traz gente dos 4 cantos para te abençoar. Oh, aleluia! Amém! Eu não sei porque as coisas acontecem assim, irmãos, mas aqueles que creem, como Smith Wigglesworth falou certa vez, Deus passa por cima de 1 milhão de pessoas para atingir uma pessoa que crê. Tem alguém que crê aqui? Meu irmão, chegou o seu dia de manifestar a vontade de Deus. Chegou a hora da gente ver manifestações consistentes da vontade de Deus. Pela fé, é pela fé mesmo. É por aquilo que a gente crê, meu irmão. Gere convicções no seu coração. Aleluia. Quando a gente se abre para essa verdade, coisas começam a acontecer. E a gente vai ficando desprendido, sabe? Rapaz, qual é a missão que seja impossível para mim? Eu me candidato. Eu vou fazer acontecer. Eu vou manifestar a vontade de Deus. Amém. Queridos, viva uma vida emocionante. Talvez a visão que Deus vai te dar através do pastor, através da liderança, seja uma coisa que você não queira pegar. Porque é bronca. Sabe, irmão, resolver bronca é emocionante. Porque deixa você com raiva, com vontade de desistir, mas aí você dança pela fé e Deus derrama sobre você uma graça, um favor para manifestar a vontade dEle. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ou você pensa que tudo que o pastor Bud me deu para fazer era uma coisa que eu gostava de fazer? Ah, irmão, quando ele dizia, vá você, pastor, eu ficava tentado, pastor, não tem outro não? Tem, mas ele confiava em mim. Coisas mais difíceis, coisas mais ruins, só são confiadas, irmãos, a peritos. Amém. Tem certas missões que só cabe você. E sabe, Deus está de olho em você, meu irmão. Deus está de olho em você, porque sabe que você não vai desistir fácil, que você é cabeça dura. Quando coloca uma coisa na cabeça, vai até o fim. Deus está levantando uma geração assim, meu irmão. Se deixe ser conduzido, cresça, desenvolva para ser uma bênção para outra pessoa. Oh, aleluia! Diga pela fé. Sabe, John Wesley orava ao Senhor, ele disse, Senhor, dai-me 100 homens, que não temam mais a nada, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Querido, o que eu estou vendo aqui é muito mais do que 100 homens e mulheres, que vai abalar BH, vai abalar esse estado, vai abalar o mundo inteiro pela fé, meu irmão. Aleluia! É pela fé, diga pela fé. Sabe, queridos, eu estou motivado. Eu estou alegre com as possibilidades divinas. As pessoas às vezes dizem assim, a Europa é fria, a Europa não tem condições de abrir igrejas. Querido, eu estou precisando de obreiros para a Europa. Nós temos 15 lugares para abrir, não tem gente. Estamos orando por você, para você se levantar, para você ser uma bênção aqui. Aleluia. Agora, talvez você diga, mas eu não tenho chamado para ir, mas pode operar patrocinando, irmão. Vai olhar o trabalho de butilheiro lá em Portugal. Vai olhar o que está sendo feito lá, irmãos. É uma grande multidão que está chegando para aquela igreja e você faz parte disso, meu querido. Ah, mas eu não tenho chamado para ir, meu irmão, mas pode orar. Ah, mas eu não tenho chamado para ir, mas pode ser uma bênção. Deus derramar, patrocinar você no emprego, na empresa, de uma forma que você vai ser uma bênção para patrocinar o Evangelho. Queridos, eu não sei de você, mas nós estamos nos últimos dias. E, rapaz, as pessoas podem tentar estudar para dizer, rapaz, não é bem assim, não é bem assim, mas eu acredito que vai ser como foi no Egito. Ele tirou o povo de uma forma sobrenatural.
Eu só vou te dizer uma coisa para hoje à noite você vir preparado. Às vezes a gente não calcula matematicamente os milagres que foram feitos no deserto. Mas, queridos, vê só. Um general americano, ele fez um cálculo, e ele disse que a Organização das Nações Unidas disse que uma pessoa consome por dia 110 litros de água por dia. No Brasil, eles consideram que é 200 litros de água por causa do desperdício. Mas vamos trocar em miúdos, irmãos. Se uma pessoa só tivesse necessidade de 3 litros de água, os estudiosos, depois eu vou mostrar esse versículo à noite. Se você vier, você pega. Se não, depois você vê como assiste. Mas eu fiz uns cálculos lá, pegando essa fórmula desse general americano que ele calculou. Eu fiz uns cálculos, irmão. Se cada pessoa, ele disse mais ou menos 3 milhões de pessoas. Vou te mostrar o versículo que a Bíblia diz que era 600 mil a pé, só contando homens, sem menino nem mulher. Fora uma grande multidão de outras pessoas, de outras nações que estavam lá, fora gado e rebanhos que tinham lá. Se contássemos 3 milhões de pessoas com 3 litros d'água, sabe quanto daria isso? 9 milhões de litros d'água. Agora, para transportar isso, uma carreta de 18 metros, seria mais ou menos 330 carretas para transportar para o deserto. Seria uma fila de carreta de mais ou menos 5,5 km. Isso somente para um dia. Um dia no deserto. Agora, imagina isso, irmão. Eles passaram 40 anos. Você está lidando com um deusinho? Você acha que esse Deus é fraco, irmão? Eu vou te dar outros cálculos mais tarde. Nós não temos tempo aqui. Mas, querido, Deus é mais do que suficiente. Ele supre a sua necessidade. E olha o que a Bíblia diz. Nós estamos em uma aliança superior. Por que você está pensando tão pequeno? Por que você está pensando tão medíocre, irmão? Irmãos, eu vou te dizer. Rapaz, alguém já disse, quem viaja o mundo inteiro, ou é milionário ou é missionário. Eu nem me preocupo, sabe, queridos? Se você quer viajar o mundo inteiro, tem um interesse em comum por Deus. Deus vai te regar de bênção dos 4 cantos. Para você ser um abençoado e abençoar outras pessoas. Chegou o tempo, irmãos. Essa igreja vai entrar numa nova fase. Eu vejo uma força atrativa para esse lugar. Eu vejo uma multidão convertida a Deus, sem interesse, mas amando o Senhor mais do que a sua própria vida. Eu vejo ministros saindo daqui. Eu vejo ministros povoando essa terra de Minas Gerais. Eu vejo desbravadores. Eu vejo bandeirantes aqui, saindo com força, com energia, para proclamar o Evangelho, porque existe uma graça nesse lugar, e vai ser transmitida a você pela fé. Diga comigo, pela fé. Oh, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, há um tempo de preparação para todas as coisas, e é esse tempo que o Senhor está concedendo a essa igreja. É um tempo de visitações poderosas, porque nós levaremos muita gente para o céu.